Olá, muito boa noite. Agora são exatamente 6 horas e 36 minutos. Nós estamos ao vivo no último Conversa Franca do ano de 2014. Final de ano, a gente já sabe, é época da gente avaliar o que foi bem durante o ano e repensar as coisas para o ano que vem, para fazer, com certeza, muito melhor. E para isso, eu vou conversar com o prefeito de Varginha, Antônio Silva, que vai fazer um balanço aí do segundo ano do seu terceiro mandato. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite aqui do Conversa Franca. Realmente tem um ano que a gente não conversa aqui, né, não tem esse bate-papo, e agora é a época de avaliar o que aconteceu durante o ano, não é isso? Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, prezados telespectadores da TV Princesa. Meus amigos e minhas amigas de Varginha. Realmente eu fico muito feliz de estar aqui nessa oportunidade. É um momento realmente de prestação de contas, é um momento de levar boas notícias, boas perspectivas para toda a nossa cidade. E essa é a razão principal que eu venho aqui com muita alegria atendendo ao seu convite. E, logicamente, procurarei ser objetivo, transparente e, acima de tudo, mostrar o que está acontecendo na Prefeitura de Varginha. Prefeito, no ano passado, quando a gente conversou, o senhor disse que esse ano seria muito mais tranquilo do que o seu primeiro ano do mandato. Que o senhor pegou uma série de problemas, uma série de dívidas. Esse segundo ano realmente foi mais tranquilo para o senhor? Olha, o segundo ano, ele realmente você começa a navegar nas próprias águas. Ou seja, agora eu estou sucedendo a mim próprio depois de um ano de mandato. Evidentemente, os problemas que encontramos no município de Varginha, nesse terceiro mandato, eles foram de uma gravidade maior. Então, eles ultrapassam os limites, talvez até do próprio mandato, dos 4 anos de mandato. Porque foram dívidas muito pesadas, obras inacabadas, consequentemente, nós tivemos que retomá-las, estamos tentando retomar todas, a questão operacional da prefeitura, frota de veículos, quer dizer, todo aquele conjunto de problemas que nós divulgamos amplamente e que levamos ao conhecimento da nossa população. Então, mas mesmo assim, o segundo ano de mandato, ele já não tem aquelas surpresas que eu tive quando assumi. Quando eu assumi, o contrato dos caminhões de lixo vencidos. Era uma coisa eminentemente urgente, inadiável, tinha que ser resolvido no dia 1º de janeiro. Combustível não tinha, dinheiro para comprar não tinha, o processo de compras é lento, é demorado, é burocrático. Então foram surpresas que nós fomos pegando e apagando incêndio aqui, correndo acolá. Agora nós já temos o controle da situação, sabemos o que está acontecendo, sabemos quais são as reais dificuldades, que ainda naquele momento, quando tomamos posse, não conhecíamos todas, embora participássemos ativamente da transição. Mas agora realmente é uma situação, eu não diria mais fácil, mas pelo menos mais conhecida. E isso nos leva a maior segurança, porque você teme o desconhecido. Agora, quando você já sabe o tamanho do problema, você já trabalha objetivamente nas soluções, procurando resolvê-lo. Tá certo. Nós estamos ao vivo e por isso que você pode interagir conosco. Nossos telefones são o 3690-2710 ou o 3690-2711. Você também pode mandar a sua pergunta ao prefeito Antônio Silva por e-mail, o tvprincesa@fundaçãoculturaldevarginha.com.br. Prefeito, vou começar falando com o senhor aqui, perguntando sobre 2 áreas importantíssimas e que o senhor deu mais destaque, que são saúde e educação. A gente esteve agora há pouco juntos lá no Hospital Regional para uma série de inaugurações, né? Como que é isso? É uma alegria para o senhor ver, a prefeitura investiu mais de 3 milhões de reais lá também, mas ver essas inaugurações, criação de novas UTIs, UTIs para adultos e neonatais também? Olha, é realmente uma alegria muito grande, Aguinaldo. Por quê? A questão hospitalar no Brasil é uma questão desafiadora, altamente delicada. Nós estamos vendo aí um número grande de santas casas no Brasil inteiro, fechando as portas, com inadimplência. No caso de São Paulo, que é a capital mais rica do país, a Santa Casa de São Paulo está numa situação caótica de endividamento, de falta de pagamento dos fornecedores. Hoje eu estava vendo até empresas terceirizadas de mão de obra, dando aviso prévio para centenas de funcionários. Então, a saúde a nível hospitalar, quando ocorre uma inauguração como essa que participamos agora há pouco no Hospital Regional,
onde foram duplicados o número de leitos, não é, foi duplicado o número de leitos do CTI, foram criados mais 10 leitos para neurologia, foram também acrescentados mais leitos na UTI neonatal, e uma série de postos lá que foram renovados, a reforma enorme que foi feita ali, isso nos deixa realmente muito tranquilos. Hoje nós estamos com uma rede hospitalar em Varginha, a nível Brasil, e eu diria privilegiada. Nós temos 4 hospitais em Varginha, todos 4 funcionando muito bem. É claro que esses hospitais têm dificuldades. O próprio hospital regional hoje, eles sabem, o pessoal que está lá administrando com muita competência, presidido pelo Jefferson Mello, um conselho muito atuante, onde tem elementos como o nosso secretário da Saúde, o Luiz Fernando Alfredo, o Edson Crepaldi. Quer dizer, é uma equipe altamente comprometida, voluntária e que tem dado tudo de si para gerir o hospital regional, que na verdade é um patrimônio do Estado, mas que é mantido com recursos do SUS. Algumas coisas provêm de recursos particulares, de faturamento particular, e uma boa parte é através de subvenções concedidas pelo município. Só para você ter uma ideia, esse ano nós transferimos para o hospital regional 3 milhões de reais e ainda pretendemos acrescentar um pouco nesse final de ano. Isso ajudou sobremaneira no pagamento das suas folhas de salários durante todo o ano de 2014. No ano de 2013 também, apesar de todas as dificuldades da Prefeitura, nós não faltamos com o nosso apoio, com o dever, inclusive o apoio financeiro ao Hospital Regional. O secretário José Antônio Valério falou que cada UTI dessa custa mais ou menos por dia cerca de R$1.000 e que eles estavam esperando só uma resposta. Foram enviados alguns documentos ao Estado, ao governo federal, para que essas UTIs entrem em funcionamento. Falta só isso, então, porque a gente viu lá e o pessoal que estava assistindo a gente, na nossa matéria aqui, foi uma reforma, uma bela reforma. Não, né? Ficou lindo. E as UTIs são novas, né? São 10 leitos a mais e uma carência que temos, porque se você analisar, é uma coisa que me preocupa muito. No meu primeiro mandato, quando eu assumi, o Hospital Bom Pastor havia sido comprado, mas ainda não estava funcionando. Já com os funcionários contratados, eu assumi o hospital, não pude funcioná-lo imediatamente porque não estava credenciado pelo SUS e o município não teria como sustentá-lo funcionando sem o SUS, porque aí teria que bancar toda a operacionalidade do hospital com recursos do município, que seria impossível. Mas aí, depois de longos 6 meses, nós conseguimos credenciá-lo e funcioná-lo. Imediatamente, naqueles 6 meses, eu já estava fazendo um projeto para duplicar o seu tamanho. Então, nós duplicamos naquela hora o número de leitos do Hospital Bom Pastor. Hoje, em Varginha, como quase em todo o Brasil, nós temos uma carência de leitos muito grande. Há uma deficiência no número de leitos que, muitas vezes, nos obriga a mandar pacientes para fora da nossa cidade. Por quê? Porque nos últimos 12 anos, que antecederam a esse meu terceiro mandato, nós não tivemos uma política de ampliação do número de leitos de hospitais públicos. Aí eu me refiro particularmente ao Hospital Bom Pastor e ao Hospital Regional. Consequentemente, hoje nós temos que voltar nossas atenções para isso. Daí a razão dessa alegria de estarmos no Hospital Regional hoje, participando da implantação de mais 10 leitos de UTIs, que vai impedir que muitos varginhenses tenham que sair daqui para serem atendidos fora de Varginha, e também temos já projeto de ampliação do próprio Hospital Bom Pastor. Isso eu gostaria de falar com o senhor em relação ao Hospital Bom Pastor. Já foram feitos uma série de investimentos, a gente fez também uma série de matérias em relação a isso. O que espera para o Hospital Bom Pastor para o ano que vem? Qual que é o objetivo? Porque o Diego Andrade falou hoje que iria liberar uma verba aí de R$1.800.000 para a reforma lá. É uma coisa já pensada pelo senhor também, né? Não, sem dúvida. É um dinheiro, no caso do regional, o deputado Diego Andrade e o senador Clésio Andrade foram os protagonistas da maior parte desses recursos, através de emendas parlamentares que fizeram em favor de Varginha e que nós ali agradecemos realmente publicamente essa participação desses dois parlamentares. E com relação ao Bom Pastor também, ele anunciou hoje lá
que nas emendas parlamentares dele, o deputado Diego Andrade, ele vai reservar uma verba de 1.800.000 para o Hospital Bom Pastor. O Hospital Bom Pastor está absolutamente sob controle, não temos nada vencido, nenhuma parcela de dívida vencida. Nesses 2 anos, Aguinaldo, nós pagamos no Hospital Bom Pastor 7 milhões de reais de dívidas que nós herdamos. O hospital está rigorosamente em dia, conseguimos comprar o tomógrafo, que custou 1.480.000, gastamos quase 300.000 na sua instalação, porque não é um equipamento que você chega, coloca e sai funcionando, ele exige uma série de cuidados, de prevenções, porque é radioatividade. Então, é uma construção complexa, mas felizmente agora em outubro nós inauguramos o funcionamento do tomógrafo, já está a todo vapor no Hospital Bom Pastor, foi uma aquisição muito importante para a cidade. E nós tínhamos, quando assumimos o Bom Pastor, praticamente os centros cirúrgicos, tinha um centro cirúrgico dos 8 funcionando. Hoje nós estamos com quase todos já equipados, funcionando, com ar-condicionado funcionando, com equipamento. Nós não temos falta de medicamentos, o hospital praticamente o estoque de medicamentos estava zerado. Então tudo isso foi refeito no Hospital Bom Pastor. Então se você analisar os investimentos que fizemos lá, a nível de transferências, de subvenções e o pagamento das dívidas, é realmente um investimento substancial. Prefeito, vou fazer a primeira pergunta do nosso público aqui, é do Alexandre Sarto. Ele mandou a seguinte pergunta: quais são os planos para a saúde mental, os CAPs e os postinhos? Ele falou que tem familiares que frequentam esse tipo de tratamento, como ele mesmo, e também sente falta de alguns remédios, de consultas mais frequentes, de terapia. Qual que é o trabalho do senhor para o ano que vem nessa área? Olha, o nosso trabalho é o de melhoria constante. Isso é uma preocupação da administração municipal, ela recebendo essas sugestões, recebendo as reclamações, seja diretamente, sejam através da nossa ouvidoria. Hoje nós temos, inclusive, a ouvidoria da saúde, que já está funcionando, exatamente para que nós persigamos permanentemente essa melhoria. Com relação ao CAPS, eu quero dizer ao Alexandre que nós tivemos, e ele vai testemunhar isso, um avanço extraordinário. Nós reequipamos, a volta da doutora Rejane ao quadro de servidores municipais foi uma aquisição fantástica. Ela está nos ajudando a reestruturar esse atendimento. Já temos o CAPS-I, que é o CAPS infantil, o CAPS-AD na parte de prevenção e tratamento de drogas. Enfim, eu quero tranquilizá-lo, Alexandre, de que a nossa administração, o objetivo dela é dar cada vez mais um melhor atendimento aos usuários, particularmente no caso da saúde mental, que realmente é um ramo da saúde que exige muito carinho, muita atenção, muito cuidado. E hoje nós sabemos que a política pública para a saúde mental foi de eliminar as internações em hospitais psiquiátricos. Hoje o tratamento ambulatorial é de vital importância para que esses pacientes tenham realmente uma vida digna, uma vida normal na sociedade, através dessa assistência permanente do CAPS. Tá certo, prefeito. Gostaria de pedir licença um pouquinho para o senhor, porque a gente vai para o comercial agora, a gente volta daqui a pouquinho conversando com o prefeito Antônio Silva. Você pode mandar a sua pergunta que a gente vai fazer aqui para o prefeito pelo 3690-2710 ou o 3690-2711. Nós também temos o e-mail, tvprincesa@fundaçãoculturaldevarginha.com.br. Fique conosco, nós voltamos daqui a pouquinho. Estou demorando nas respostas ou está dando tempo razoável? No trânsito, você é responsável pela vida de quem vai e pela vida de quem vem. Seja prudente. Eu não fumo. Eu também não. Eu não, nunca. 40.000 pessoas morrem ao ano por doenças do coração e dos vasos sanguíneos, causadas pela fumaça.
meu pai fumava. Minha mãe não. Tabagismo, tão letal que mata até quem não fuma. Canal Minas Saúde. Assistir faz bem. Trabalho e compromisso. É assim que a Prefeitura sendo construídas ou ampliadas. Aqui, esporte e lazer estão garantidos com mais de 7.000 atendimentos nas escolas de esporte. Se o assunto é emprego, já foram gerados mais de 1.500 postos de trabalho e vem por aí um shopping e novas indústrias. Nosso trabalho segue no caminho do compromisso. Prefeitura de Varginha. Compromisso de trabalho pela nossa gente. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. Os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como condomínios, hotéis e pousadas. Vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. Estamos de volta com Conversa Franca. Hoje nós estamos fazendo um balanço da administração municipal com o prefeito Antônio Silva, que está no segundo ano do seu terceiro mandato à frente do Executivo Municipal. Prefeito, nós falamos então um pouco do Hospital Regional, do Hospital Bom Pastor. Vamos falar agora em relação às unidades básicas. Estão sendo construídas algumas unidades básicas. Como que está o andamento dessas unidades? Olha, nós temos já iniciando a licitação de mais quatro unidades básicas de saúde. Estão em construção outras duas, uma na Vila Mendes e outra lá no bairro Bom Pastor. São 6 unidades ao todo que vão, evidentemente, dar um ganho muito grande no atendimento básico, que é o fundamental, porque você atendendo bem nas unidades, você tendo um atendimento nos PSFs, consequentemente você diminui a sobrecarga nos níveis superiores de atendimento de maior complexidade, principalmente na questão hospitalar. Você vê a questão da UPA, ela sofre muito quando nós não damos conta de atender questões que poderiam ser resolvidas nas unidades de saúde, acabam desaguando na UPA, sobrecarregando a UPA, que, na verdade, originalmente é uma unidade de pronto atendimento e para atender também as emergências que ali aparecem. Mas o que acontece é que as pessoas, não tendo o atendimento adequado nas unidades básicas de saúde, ou até por uma conveniência de horários, ela acaba indo na UPA buscar um atendimento que poderia ser conseguido na unidade básica. Então, eu acho que essas obras vão dar realmente um ganho muito grande nesses atendimentos. Como que está o andamento dessas obras? Olha, 4 delas, como eu disse, ainda demoram um pouco mais porque estão sendo licitadas. A do Bom Pastor e a da Vila Mendes já estão adiantadas, já foram contratadas, já estão em andamento. Isso significa que um prazo bem mais curto, porque o processo de licitação às vezes é demorado. Às vezes não aparecem licitantes que interessaram, às vezes há recursos, há interpelações, e aí você dilata muito o prazo, acaba complicando o processo de contratação de uma empreiteira para construir uma obra como essa. Tá certo. A Meire, lá do bairro Rio Verde, mandou outra pergunta para a gente, perguntando o seguinte: como que vai ficar a situação dos animais em Varginha? Pois esse ano não teve a vacinação, o governo federal não mandou as vacinas, né? E como que vai ficar a situação do canil e as mudanças que devem ser feitas por lá? Veja bem, como é o nome da ouvinte? É Meire, do bairro Rio Verde. Dona Meire, a pergunta é muito oportuna. Com relação às vacinas, como a senhora muito bem disse na sua pergunta, nós não pudemos fazer a campanha de vacinação esse ano, porque ela é uma campanha feita em parceria do município com o governo federal. A responsabilidade de envio dessas vacinas seria do governo federal, mas infelizmente ele não enviou,
nós tentamos fazer uma campanha com recursos próprios do município, mas tivemos dificuldades na aquisição dessas vacinas, não conseguimos, e até porque se nós disparássemos aqui o programa, nós teríamos um afluxo muito grande de pessoas de outras cidades trazendo os animais para serem vacinados em Varginha, e nós não daríamos conta de conter essa demanda indevida e às custas do nosso município. Nós estamos preocupados com isso, cobramos do governo federal uma solução, mas infelizmente não conseguimos. O canil foi alvo de uma série de polêmicas esse ano, né? Como que está a situação do canil, Olha, prefeito? o canil vai muito bem, é só as pessoas irem lá e conferirem. É um grande investimento que a prefeitura faz. O ano passado nós gastamos mais de R$600 mil no canil. Nós temos lá 2 veterinários, nós temos uma equipe de limpeza terceirizada que cuida diariamente dos animais. Então não tem aquele problema que surgiu no canil. Na verdade, foi injusto, porque o canil de Varginha acabou sendo reconhecido, inclusive, né, por pessoas que vieram aqui de fora, um movimento que teve aí de defesa dos animais, e viram que tudo aquilo não passava de um exagero, de uma carta anônima que divulgou fatos que não correspondem à realidade e que imputavam aos funcionários do canil uma atitude que não era própria deles, de uma forma injusta, inclusive contra os nossos veterinários. Isso está superado, não temos absolutamente nenhum problema lá que atraísse a atenção fora do normal com relação aos cães que ali estão sendo bem cuidados, bem alimentados pela prefeitura. Esse ano a gente teve uma série de mutirões e está acontecendo mutirão novamente de catarata. A gente teve aí o de catarata, teve também o de mamografia, né? Foi um ano de mutirões aí para tirar aquela fila que existia, né, prefeito, desses problemas. Os mutirões da catarata nós retomamos, hoje estão sendo realizados lá no Hospital Bom Pastor, com a participação efetiva do município e, obviamente, foi uma grande conquista, uma grande iniciativa da Secretaria Municipal da Saúde, que está possibilitando as pessoas que têm esse problema possam realmente resolvê-lo de uma forma gratuita e tecnicamente correta. Nós também temos aqui na questão de oftalmologia, aproveitando o gancho dos mutirões de catarata, hoje nós implantamos um serviço de oftalmologia, de consultas com o oculista na rede municipal, lá na Policlínica Central. O cadastro é feito lá na Secretaria de Saúde mesmo, não é isso? Eu conversei com o cadastro Valério. Do SUS? Não, o cadastro para essas pessoas que querem fazer o mutirão. Fazer a consulta oftalmológica e o mutirão, de catarata. Na Secretaria da Saúde. Isso, se não me engano, o endereço é Major Venâncio, número 100. É isso mesmo, o atendimento é horário comercial. Exatamente. Exatamente, prefeito. Agora a gente já falou um pouquinho da saúde. O senhor gostaria de citar mais alguma coisa em relação à saúde? A gente já pode passar para a educação. Olha, a saúde é uma das áreas da administração municipal onde nós estamos investindo a maior soma de recursos do nosso orçamento. Quanto? Hoje nós estamos gastando mais de 30% das receitas com a saúde, a nível de salários, a nível de contratações de clínicas que prestam serviços emergenciais, de atendimento à distância, de pronto atendimento. Só a UPA, para se ter uma ideia, Aguinaldo, só a UPA ela custa ao município cerca de R$1.300.000 por mês, porque a UPA não atende só Varginha, ela atende alguns municípios que fazem parte desse contexto. E para isso nós recebemos uma ajuda do governo federal de R$500 mil, mas o município completa mensalmente R$800 mil para que a UPA funcione como funciona. Agora, o que eu quero dizer é que, a par das falhas que naturalmente acontecem, a gente reconhece, tem humildade bastante para isso, mas a saúde de Varginha, a nível de Brasil, ela é uma saúde, eu diria, excepcional pelos atendimentos que ela proporciona à nossa população. Tá certo. Vamos falar um pouquinho de educação, então. Esse ano foi muito importante para os profissionais do magistério que tiveram um adendo, aí, uma adição ao plano de carreira deles, né? Foi adequado ao piso nacional. Uma grande conquista, a gente fez matéria aqui também, que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha, quando eu assumi a minha candidatura, ao elaborar o programa de governo com a colaboração de pessoas da própria rede educacional,
nós assumimos um compromisso de que a educação seria a grande prioridade do nosso governo, ao lado da saúde, ao lado da educação, ao lado da segurança, não é? E outros tópicos que hoje exigem realmente uma presença importante da prefeitura. Mas a educação, como se trata de crianças e jovens, esse é o grande foco da nossa gestão, principalmente agora no terceiro ano de mandato. Nós temos com a educação um compromisso, uma responsabilidade e estamos mostrando isso. Não estamos no discurso, estamos na prática. Estamos reformando escolas, construindo novas escolas, estamos valorizando efetivamente o pessoal do magistério, melhoria substancial na sua remuneração, na sua capacitação permanente que estamos fazendo com eles. Então, eu acho que nós realmente vamos fazer acontecer na educação de Varginha. O nosso projeto é ambicioso e eu tenho repetido sem qualquer receio que vamos, ao final do nosso mandato, ter realizado uma revolução na educação fundamental de Varginha. Em relação a construções de tanto escolas como creches, a gente sabe da escola lá do Bairro de Fátima, de algumas CMEs, e também há uma fila muito grande para as creches. Como que o município vai solucionar isso, prefeito? A minha grande prioridade para 2015, hoje eu ainda comentava isso com a nossa secretária da Educação, é zerar a fila de crianças que estão aguardando vagas em creches. E estamos trabalhando firmemente nesse sentido. Nesses 2 anos, nós já fizemos e avançamos bastante. Ampliamos vagas nas creches existentes, otimizamos o espaço e isso, consequentemente, vai caminhar para essa zerada das vagas em creche. Eu não concebo que as mães que precisam trabalhar não consigam ter um lugar para deixar os seus filhos. Hoje nós inauguramos, coincidentemente, uma escola, hoje é o Centro Municipal de Educação Infantil, que é as antigas creches. Hoje não é uma simples creche. Hoje a criança não é apenas ali cuidada como uma babá. A criança participa já, desde os primórdios da sua infância, de um processo educacional integrativo, um processo de convivência, com acompanhamento de supervisoras pedagógicas, com acompanhamento de psicólogos, enfim, é uma educação grande, integral para as crianças de 0 a 5 anos. Prefeito, o João Carlos Santos, lá do bairro Sion, ele faz a seguinte pergunta sobre a criação da escola em tempo integral e de subprefeituras para auxiliar e dar uma dinâmica maior à sua administração. O que o senhor tem a falar em relação a isso? Ele complementou um pouco das duas coisas aí. Com relação às subprefeituras, esse é um compromisso que eu tenho no meu programa de governo, João. Isso aí eu não falei simplesmente por falar numa campanha eleitoral. Só que eu estou aguardando o momento oportuno para que a prefeitura tenha condições de implementar essa descentralização que envolve recursos, envolve estrutura física e estrutura de pessoal. Eu tenho muita esperança de que a planta genérica de valores, que serve de base para a cobrança do IPTU em Varginha, seja agora aprovada pela Câmara. Há uma reunião extraordinária que vai ser realizada agora na próxima semana, exatamente com o objetivo de aprovação dessa planta, que vai dar um pequeno incremento hoje, um pequeno incremento na nossa arrecadação. Já não vai significar um milagre, mas ela vai nos possibilitar cumprir boa parte do nosso programa de governo. Para você ter uma ideia, João, a nossa planta de valores das propriedades imobiliárias em Varginha, que servem de base para a cobrança do IPTU, tem hoje uma defasagem de 19 anos, Aguinaldo. 19 anos. Nós temos hoje imóveis muito valorizados em Varginha, pagando um IPTU que eu diria de brincadeira. Nós temos casas de R$500 mil pagando IPTU sobre 50, sobre 100 mil reais. Parece que é uma brincadeira, não é coisa séria. E a prefeitura não fabrica dinheiro. Nós temos que arrecadar aquilo que temos direito, sob pena de eu estar me omitindo no cumprimento do meu dever. Então, eu tenho certeza que a Câmara Municipal está conscientizada dessa responsabilidade e, sem dúvida, aprovando essa planta,
nós vamos poder atualizar o nosso IPTU ainda, eu diria, João, bem aquém dos valores reais, mas pelo menos aproximando-se deles com descontos substanciais que vamos dar nos novos valores de IPTU para que não cause um impacto no bolso do contribuinte. Nós tivemos esse cuidado, a Câmara também está apresentando emendas nesse sentido para minimizar o impacto desse reajuste no bolso do contribuinte. O senhor acha que a planta genérica passa ainda esse ano? Porque o senhor enviou o projeto, se eu não me engano, em março e abril desse ano. Eu enviei no ano passado. É. Nós fomos privados esse ano de uma arrecadação que fez muita falta. Mas eu acredito que nesses 2 anos a Câmara tomou consciência dessa realidade. Hoje ela está compartilhando conosco essa responsabilidade e, sem dúvida, visando o interesse da cidade, visando o bem do município, ela vai aprovar esse projeto, sabendo que os recursos ali arrecadados vão ser bem aplicados, porque nós temos aí um histórico de 3 mandatos que nos dão credibilidade para afirmar isso que eu estou afirmando. Tá certo, prefeito. Ainda dentro dessa área de educação, gostaria de fazer uma outra pergunta. Na verdade, a pergunta foi feita pela Adriane, lá do Jardim Adere. Ela quer saber o seguinte, por que foi extinto o núcleo do adolescente, né? E se há a possibilidade de voltar esse núcleo do adolescente, e eu não conheço, porque eu não sou de Varginha, estou há pouco tempo aqui, como que é esse núcleo do adolescente? Olha, eu realmente tenho alguma dúvida nessa pergunta, talvez eu não consiga esclarecer, não é exatamente a pergunta. Será que não seria o PROPAC? Mas nós estamos essencialmente voltados para, eu faltei ainda de complementar a resposta do João, que é sobre educação integral, que passa necessariamente por essa preocupação nossa com o adolescente. Nós estamos hoje integrados com o Conselho Municipal da Juventude, estamos dando a ele um apoio muito grande, um apoio direto, com reuniões envolvendo todos os setores do município. Nós fizemos uma remodelação do atendimento do CDCA, ampliamos o número de vagas lá na unidade da Vila Barcelona, que era lá o PROPAC, aquele projeto Florescer do Colégio Marista, lá no Padre Vitor, que é um projeto importante exatamente para crianças e adolescentes, que o Colégio Marista, por uma questão de política fiscal do governo federal, ele ia desativar, nós não permitimos, assumimos inteiramente a responsabilidade de sua continuidade e hoje temos no bairro Padre Vitor uma unidade do Projeto Florescer funcionando maravilhosamente bem, que é realmente uma alegria para todos os moradores daquele bairro para terem os seus filhos uma oportunidade da educação integral. Na zona rural, o João que fez a pergunta anterior, já estamos com a educação integral funcionando. Na cidade, João, nós temos uma dificuldade maior, porque as escolas estão cheias de alunos, tanto no período diurno, como no período matutino, como no período da tarde. E isso nós estamos agora com problemas de espaço, mas estamos e vamos complementar esse espaço para a escola integral através do CDCA. Nós vamos ampliar o número de unidades do Centro de Desenvolvimento da Criança, que são aqueles que chamaram de PROPAC. São unidades do CDCA, custeadas quase que com a totalidade com recursos do município, para que os nossos adolescentes possam se ocupar o dia todo em atividades extracurriculares, ou seja, nas artes, na educação física, nos esportes, na música, no xadrez, nos jogos de xadrez e no reforço escolar. Esse é o projeto da educação integral que temos. Não tem muito a ver com educação, mas o senhor falou das escolas rurais. O Joaquim, do bairro rural do Poço Preto, quer saber se será implantada a patrulha mecanizada rural. Nós temos uma patrulha aí da manutenção das estradas. A patrulha mecanizada é um assunto que está sendo analisado pelo nosso secretário de Agricultura. Nas minhas gestões anteriores, ele sabe, possivelmente, eu mantive as patrulhas, nós atendíamos o pequeno produtor com tratores em condições de arar as terras, só que eu achei uma frota totalmente sucateada. Estou recompondo, já adquirimos várias máquinas, ele mesmo sabe que na zona rural, nas estradas, já temos máquinas novas trabalhando, patrol, carregadeiras, caminhões novos, porque só caminhões, compramos 13 caminhões novos para agricultura, que vão trabalhar na agricultura e vão trabalhar na Secretaria de Obras. Compramos carregadeiras, compramos uma série de tratores. Então, João, pode ficar tranquilo
É João, né? João, exatamente. É o Não, na verdade é Joaquim, o do Joaquim. bairro rural do Poço Preto. Isso aí, Joaquim. Nós pretendemos, sim, voltar com a Patrulha Rural para que, em conjunto com a Emater, que é nossa parceira na assistência ao pequeno produtor, nós possamos dinamizar e ofertar esses serviços que nas minhas gestões anteriores existiam, como existia também o Banco de Sementes. Isso nós vamos retomar nesses 2 anos finais. Prefeito, quero pedir licença mais uma vez para o senhor para a gente fazer um pequeno intervalo e o senhor tomar uma água aí, né? A gente está falando muito, a gente já tem aqui quase 40 minutos de entrevista. É um prazer. Então, a gente volta daqui a pouquinho no nosso terceiro bloco, conversando mais com o prefeito de Varginha, Antônio Silva. Lembrando, você pode fazer a sua pergunta pelo 3690-2710. Nós voltamos daqui a pouquinho. Como uma das melhores do país, no trânsito, tivemos recapeamento e sinalização nas principais avenidas. Na habitação, já foram 470 casas entregues e mais 574 estão sendo construídas. Nosso trabalho serve no Estamos de volta no terceiro bloco do Conversa Franca. Nós estamos fazendo um balanço desse segundo ano da administração do prefeito Antônio Silva. Ele que está ao meu lado desde as 6h30 da tarde, respondendo uma série de questionamentos, tanto os meus como do público também. Prefeito, a gente já falou um pouco de educação, queria que o senhor fizesse um parâmetro, desse uma olhada do lado de cima em relação à educação, assim, fizesse mesmo um diagnóstico, o que a gente pode esperar para o ano que vem, o que o senhor pode falar em relação à educação de obras e tudo mais? Bem, nós estamos com 6 escolas sendo construídas, entre creches e escolas, no bairro de Fátima, no Damasco, no Sagrado Coração, na Nova Varginha, que vamos iniciar lá, no Jardim Estrela, no Carvalhos. Temos também projetos lá para o Novo Tempo, Cruzeiro do Sul. E em obras, o maior desafio nosso é que nós temos 34 escolas municipais que, pela falta de manutenção nos últimos anos, elas acabaram se transformando em reformas. Então, aquela manutenção permanente, diária, frequente, não aconteceu. Então, hoje nós temos que reformar dezenas de escolas municipais. Já começamos, estamos reformando já diversas, inauguramos uma ontem, inaugurei outra hoje, tem mais uma ainda para ser inaugurada e, consequentemente, nós vamos atacar isso. Acima de tudo, a prioridade na valorização do professor, que vai continuar na sua capacitação, nos cursos, nos convênios que fazemos, na melhoria da tecnologia da informação.
Estamos aí distribuindo 1000 tablets para as professoras, já compramos computadores para equipando as escolas, carteiras novas, enfim, é o que eu disse, vai acontecer uma revolução na educação a partir de 2015. Prefeito, o Edgar, vou pegar a pergunta que a Iris acabou de mandar para mim aqui. Na verdade, não é Edgar, não. É Edir, lá do Bougainville, quer saber qual que é a previsão da reinauguração do zoológico. O senhor falou de obras aí. O zoológico, o senhor tem ideia de quando que vai ser reinaugurado? Olha, Edir, o zoológico está a todo vapor. Nós retomamos aquela obra, fizemos um compromisso com a Advocacia Geral da União e com o IBAMA, porque havia um TAC, um termo de ajuste de conduta, feito na administração passada, mas que não foi cumprido. Então, hoje, o zoológico está prestes a ser reaberto nos próximos dias. Mas, independentemente dessa reabertura, nós ainda temos algumas etapas que precisam ser cumpridas. Estamos já trabalhando na conclusão final desses projetos para serem licitados. Nós vamos empreitar essas obras. Eu acredito que a abertura do zoológico poderá acontecer dentro de cerca de 30 dias. É para breve agora, mas nós vamos continuar trabalhando lá. Porque o zoológico praticamente ficou abandonado. Os recintos, aquilo tudo está sendo refeito, está sendo construído um novo zoológico. Mas nós vamos em frente, vamos abri-lo e continuar as obras lá dentro. Já que o senhor tocou em relação a obras, eu gostaria que o senhor falasse em relação ao Memorial do ET. Como que está o andamento dessa obra? Também retomada. Está já trabalhando nela, qualquer um pode ver lá. Nós retomamos o Memorial do ET, a creche do Damasco, a Escola Sagrado Coração, a escola do bairro de Fátima, que estava no chão, zero. Estamos construindo um novo estádio lá no bairro de Fátima, moderno, com drenagem, com gramagem, com arquibancadas, com proteções laterais de telas para que a bola não chegue lá na rodovia. Então, há um canteiro de obras muito grande na área de educação que está sendo tocado aí nesse ano. Tá certo, prefeito. Em relação, o senhor falou em relação a algumas dívidas. Existem dívidas ainda? Como que está o andamento dessas dívidas, o pagamento delas? Quanto que o senhor ainda tem a pagar dessas dívidas? Bom, esse é o calo do meu sapato, porque o desafio maior foi que eu encontrei uma dívida milionária, uma dívida de 119 milhões de reais no município, sendo que a maior parte é uma dívida previdenciária, contraída em 2007, uma dívida que hoje está em cerca de 75 milhões. Nós encontramos dívidas previdenciárias ainda das minhas gestões e da gestão do prefeito Aloysio que não foi paga. Nós contraímos empréstimos naquela época na Previdência, empréstimos acobertados por lei de valor irrisório perto do que deixaram aí. Mas só que esses empréstimos não foram pagos e foi deixando lá acumular juros sobre juros, correção monetária. Ora, você contrair um empréstimo é perfeitamente moral e legal. Agora, você deixar de pagá-lo é imoral. E os empréstimos que foram feitos, tanto pelo prefeito Aloysio, como aqueles que foram feitos na minha época, foram com autorizações legais, dentro da absoluta legalidade, mas não foram pagos. Isso gerou hoje, esse é um valor pequeno, essa dívida lá para trás que não foi paga foi de 20 milhões, porque chegou a esse valor exatamente pelo inadimplemento, pela falta de pagamento de quem devia pagar, que é o município. A dívida é do município, não é minha, pessoal. Então, o que aconteceu? 20 milhões ficaram dessas dívidas do mandato do prefeito Aloysio e do meu mandato. Chegaram a 20 milhões agora, exatamente porque não pagaram. E depois contraíram dívidas enormes, deixaram de pagar a Previdência, deixaram de cumprir a exigência do cálculo atuarial. E isso gerou uma dívida enorme que não pode realmente continuar. Eu estou Programa ao vivo acontece eu estou mesmo, pagando né? realmente uma dívida muito grande que tem que ser paga. O município tem que saldar os seus compromissos. Consequentemente, nós pagamos, para você ter uma ideia, Aguinaldo, o ano de 2013 e o ano de 2014, no Hospital Bom Pastor, que é do município, e no município propriamente dito, mais de 30 milhões de reais de dívida. Dariam para nós construirmos 15 creches, daria para nós comprarmos 1000 carros 1.0, 0 quilômetro. Então é uma dívida absurda.
30 milhões que eu tirei de dinheiro limpinho, cash, para pagar, daria para fazer uma verdadeira revolução em obras na cidade. Tá certo. A gente está encerrando as perguntas, já tem muitas perguntas aqui dos nossos telespectadores e a gente tem apenas 10 minutos para responder todas elas. Passa muito rápido, né, prefeito? Falei com o senhor que meia hora não dá, uma hora tá complicado também. Vamos falar um pouquinho de habitação e desenvolvimento social. O senhor já entregou esse ano aí o residencial e vai estar construindo um novo, que é o Novo Tempo, né? Perfeito. Queria que o senhor falasse em relação a esses dois, a importância disso. Olha, somados esses dois, são 1.000 casas que atendem a população. Isso é uma parceria da Caixa Econômica Federal, com financiamentos do governo federal e a parceria do município, que tem a organização, o controle, né, dos beneficiados, todo o cadastramento deles. E depois, é uma coisa interessante, o governo federal financia a construção. Isso é um raciocínio que precisa ser feito. Então ele constrói, aí entra o município. Aí eu tenho que colocar lá a unidade de saúde, tenho que colocar a escola, o transporte coletivo, tenho que colocar a coleta de lixo, a limpeza urbana, a capina, a manutenção das vias públicas, enfim, a iluminação pública, que é tudo por conta do município. Essa parceria, ela acontece de fato e de direito. Às vezes a pessoa, mas isso foi o governo federal que deu a verba. Mas não é bem isso. É uma parceria do governo federal com o município. Construir a casa até é o menos complexo. Você empreita, você tendo dinheiro, você paga e aí fica tudo bem. Mas depois vem a manutenção. Sim, que é o mais complicado, Exato. exatamente. E o mais caro, porque ela é eterna, agora ela será sempre. Dentro de habitação e desenvolvimento social, prefeito, há muitos que perguntam em relação ao restaurante popular. Até teve uma outra emissora que fez uma matéria em relação a isso, utilizando uma entrevista antes do senhor tomar posse. Queria que o senhor falasse com a gente como que vai ser o restaurante popular, volta ou não? O restaurante popular, quando nós assumimos a prefeitura, ele já estava desativado. Não sei por que pretexto ou qual foi a razão. Mas quando nós, candidatos, nós percebemos que o restaurante popular estava totalmente distorcido da sua finalidade social, que era combate à fome. Só que lá ele estava servindo a restaurante de empresas, concorrendo com os restaurantes estabelecidos, pessoas com carro do ano iam almoçar no restaurante da prefeitura com um preço irrisório e, logicamente, com um prejuízo para os cofres do município enorme, que nas condições que herdamos a prefeitura, ela não teria condições de bancar. Daí que nós mantivemos o restaurante da forma como encontramos, fechado. E não reabrimos por uma questão de responsabilidade, por uma questão de prudência e de compromisso com o dinheiro do povo de Varginha. Não vai ser retomado o restaurante? Por hora não, nós não temos condições, não temos recursos para isso. Essa pergunta foi feita pelo Eugênio, do industrial Reinaldo Foreste. Então, já está respondido em relação a isso. Agora, vamos falar um pouquinho mais em relação ao programa de aquisição de alimentos, que voltou agora, né? E está beneficiando aí uma série de agricultores familiares e famílias. Inclusive, o secretário de Habitação e Desenvolvimento Social falou que substitui muito melhor o restaurante popular, porque realmente vai ali para as pessoas que precisam. Sem dúvida, o PPA hoje, ele é o grande instrumento de combate à fome, o grande instrumento de atendimento às famílias que realmente precisam. O restaurante popular funcionava lá no bairro Imaculada Conceição. Esse programa de distribuição de alimentos, ele é descentralizado, ele atende os diversos bairros que têm problemas de carência na nossa cidade. Então, o alcance dele é muito maior. E outra coisa, ele vai no alvo. Ele atende pessoas realmente que precisam ser atendidas e não servir a interesses de empresas que chegaram ao nosso conhecimento, que até desativaram o seu restaurante, que tinham que servir refeição para os seus funcionários. Isso não é combate à fome. Então, houve um desvirtuamento da finalidade e o PPA, que é o Programa de Distribuição de Alimentos, PAA, ele atende perfeitamente, mas de uma maneira focada. Ele vai exatamente ao encontro das pessoas que precisam. Tá certo. Prefeito, faltam só 5 minutos. Peço para o senhor ser um pouco mais objetivo em relação às respostas. Tem muita pergunta aqui. Essa pessoa não quis se identificar, mas ela quer saber se os servidores voltarão a receber um ticket dobrado nesse mês de Natal agora, como era antes.
Há a possibilidade disso? Eu não sei se era como era antes, porque quando eu assumi a prefeitura, nem pago ele foi. Foi. Né? Ele ficou 3 ou 4 meses sem pagar. Eu até é um detalhe que eu não sabia. Se o ano passado nós fizemos isso, e se está dentro da legalidade, obviamente, esse ano faremos. E tenho até que dizer aí ao nosso servidor que nós fizemos um reajuste substancial no valor do ticket, que estava, além de não estar sendo pago, estava totalmente defasado. Uma outra pergunta que foi enviada há algum tempo já pela Sirlene do Sion, ela pergunta por que não há mais o almoço de Natal e o Carnaval no Estádio Melão. Há previsão para o retorno dessas atividades? Olha, o almoço no Melão também fez parte, não é, daquele corte de despesas que tivemos que fazer, porque, na verdade, esse almoço, nós achamos que a organização tinha alguma coisa a desejar. E os investimentos ali eram feitos por empresas, era uma relação com o município que nós ainda não conseguimos desatar bem esse nó. Então, não tivemos condições de voltá-lo, porque também naquele último ano ele não foi feito. Isso nós não voltamos. E com relação à outra pergunta... Ela perguntou em relação ao almoço de Natal e o Carnaval. O Carnaval, esses dias uma pessoa me perguntou, prefeito, e o Carnaval? Eu falei, olha, para que haja Carnaval é preciso que hajam carnavalescos. É preciso que as pessoas se mobilizem, as escolas, os blocos. A prefeitura não pode assumir isso sozinha. Ela fazer um carnaval. Mas esse ano, preocupados exatamente com a pessoa que gosta, nós estamos analisando a possibilidade ainda de contratar um trio elétrico, de fazer alguma coisa para alegrar. Mas Varginha não tem uma estrutura à altura para se fazer um carnaval. Podemos ter um trio elétrico, mas é questão de segurança, é questão de custos. Então, isso é que impediu que nos nossos primeiros anos de mandato nós não fizéssemos. Os melhores carnavais de Varginha, eu volto aqui a afirmar, foram feitos nas minhas gestões, principalmente na primeira, que nós tínhamos 4 escolas de samba, tínhamos vários blocos, tínhamos desfile na Avenida Rio Branco, tínhamos o banho da Doroteia, que começou na minha gestão, na minha primeira administração, mas depois nós pegamos em Varginha um carnaval que, na verdade, é uma enganação, não é um carnaval. Botar um trio elétrico lá no Melão, isso tem riscos, tem uma série de inconvenientes e, na verdade, é uma festa que atende muito pouco a nossa população como uma festa carnavalesca, que se tornou hoje, nas grandes capitais, uma festa milionária, que Varginha não teria como acompanhar e fazer uma festa à altura. Tá certo. Prefeito, a gente tem 2 minutos, queria que você utilizasse esses últimos instantes para desejar realmente um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para a população que está assistindo a gente. Olha, Aguinaldo, em 2 minutos eu quero falar sobre 2 temas. O trânsito. Fizemos essa mudança com ousadia, com coragem, a população acolheu muito bem, ela compreendeu as dificuldades, né, e realmente foi grande parceira nisso. Quero falar das avenidas que estamos abrindo lá no final da Alameda do Café, ligando na Celino Ottoni, uma obra que está lá pleiteada e reivindicada há muitos anos. Estamos fazendo agora a avenida que vai ligar ali do Mercado do Produtor, na Celino Ottoni, margeando o Ribeirão, uma avenida marginal. Fizemos toda aquela semaforização lá do bairro Santa Maria, alargamos os passeios da Avenida Zoroastro Franco de Carvalho, colocamos a proteção, os guarda-corpos ali para dar segurança às pessoas idosas, às crianças e àquelas pessoas que caminham ali. Quero falar também do nosso projeto que está na Câmara e que temos uma grande esperança que seja votado agora na segunda-feira, que são os agentes de trânsito, para que nós possamos disciplinar melhor o nosso trânsito. E, finalmente, quero falar também da Guarda Municipal, que nós vamos investir na Guarda Municipal para que ela corresponda às suas reais finalidades constitucionais, que é a segurança pública, a segurança do patrimônio público, a segurança das nossas escolas, a presença dos guardas municipais nas escolas. Isso é o que nós queremos com a nossa Guarda. Vamos valorizá-la, vamos investir nela para valer, mas dentro das suas funções constitucionais. Para que isso aconteça, eu preciso primeiro dos agentes de trânsito, porque com outro perfil, com outra configuração, subordinados ao Departamento de Trânsito, não é a mesma função do guarda municipal. São funções constitucionalmente diferenciadas. Hoje houve uma emenda constitucional número 82 que criou a figura do agente de trânsito, uma carreira própria na área administrativa. Tá certo. Eu gostaria de pedir desculpas para você que está assistindo a gente, que mandou sua pergunta para a gente,
mas não houve tempo. Infelizmente, eu propus para o prefeito de fazer um programa de 1 hora. Para você que assiste a gente aqui no Conversa Franca, sabe que o nosso programa é de meia hora, mas infelizmente não teve tempo para responder tudo, a gente deixou passar muita coisa, infelizmente. Mas, prefeito, fica o convite para uma outra edição aqui, para a gente falar um pouco mais sobre essas dúvidas, né? Gostaria de desejar mais uma vez para o senhor um Feliz Natal, um excelente 2015, né? Que o senhor consiga aí avançar um pouco mais Varginha, como o senhor bem disse, que o senhor gostaria que o varginhense tivesse orgulho da sua cidade, o senhor está buscando isso, né? Exatamente. Eu quero aproveitar então, Aguinaldo, despedindo dos nossos telespectadores, desejar a toda a família varginhense, aos jovens, às crianças, aos pais e mães, não é? A todos os varginhenses, um Natal muito feliz, com muita alegria, com muito amor, junto aos seus entes queridos, junto aos seus amigos, e um ano novo com muita saúde e muita prosperidade. Tá certo. Eu gostaria de agradecer quem está atrás das câmeras. São as pessoas que fazem aqui a TV Princesa e que durante o ano todo fizeram aí uma série de entrevistas aqui com a gente, fizeram o Jornal Cidade e outros programas. Queria agradecer a todos os meus colegas de trabalho. Então nós ficamos por aqui nessa última edição do ano do Conversa Franca. Se você quiser ver essa entrevista novamente ou as outras que nós fizemos aí nesse mais de 1 ano e meio de programa, é só acessar o nosso site, o www.varginhacultural.com.br. Entre em contato conosco também aqui pelo 3690-2710 ou o 3690-2711. Você fica agora com o Jornal Minas, que já deve ter começado lá em Belo Horizonte. A gente vai atropelar um pouquinho do jornal aí, mas a gente volta agora só o ano que vem. Eu agradeço a sua presença e a sua audiência.